Oi, gente, tudo bem? Conforme prometido, estou aqui para a gente falar sobre a variante, né? As variantes e a Omicron, que foi o assunto mais votado quando eu postei aquele Reels na segunda-feira com 3 assuntos importantes. Só que, como eu antecipei nos stories, essa não é minha área. Então, eu pedi ajuda para o Doc, que é sempre o nosso mestre dos magos na questão da saúde e da pandemia. Aí, ele já está aqui para ele me explicar e explicar pra gente do que se trata. E aí eu vou fazer uma live com ele bem curtinha. Deixa eu ver. Go live with doutor. Ai, consegui. Pronto. Trata. E aí a gente, nossa, tomara que minha mãe não veja essa live, que ela vai brigar comigo. Doc, olha como é que eu tô desarrumada, Doc. Eu tô aqui na faculdade, escaneando as coisas do Eita, semestre que começa segunda. Mas enfim, eu tinha prometido para o pessoal que eu ia falar disso e queria falar com você assim. Prometo que vai ser tipo 5 minutos e a gente deixa esse vídeo gravado lá no perfil. O que eu queria, Doc, era mesmo explicar, que você explicasse para a gente. A OMS falou, tudo indica que a Omicron seja o fim da pandemia. Então, minhas questões são duas. A primeira é, dá para considerar que é o fim da pandemia ou não? E a segunda questão é que você explicasse para a gente um pouquinho o que é essa variante. Você falou brevemente que poderia haver outras variantes. A gente, pelo que eu entendo, variante há muitas, né? A gente só não localiza, identifica todas e elas não são necessariamente variantes de importância. Então, explica para a gente o que é essa história e se já dá para comemorar. então, começando com a primeira pergunta mesmo, né? Quer dizer, dá para bater que a Ômicron é o fim da pandemia? Infelizmente não. Lamento muito. O próprio Dr. Tedros Adhanom depois se corrigiu e disse que Uhum, a coisa não é bem assim. O que a gente espera? O que os cientistas em geral estão esperando? Essa variante Ômicron, ela é extremamente infectante, como a gente já viu, sobe muito rápido. Nos Estados Unidos, especificamente, seguindo habitualmente a desigualdade do país, uma parte dele já está na descendente do número de casos. A gente está uhum, vendo estados muito bons, como Nova York. Eu fiz uma listinha rapidinha. Nova York, a região aqui onde eu estou, que é a DMV, né? uhum. DC, Maryland e Virgínia, todos eles com números bastante melhores do que já estiveram. Não quer dizer que está tudo resolvido, mas estão em fase descendente franca. E, infelizmente, a gente tem alguns estados, basicamente o meio-oeste republicano, né? Kansas, Alaska, Arkansas, Oklahoma, enfim, North Dakota, que estão Uhum, com números muito altos. O que é esse número muito alto? Para ter uma ideia, lembra do inverno passado, que foi uma tragédia? uhum, Né? Então, para você ter uma ideia, o mais alto deles, que é a Kansas tem 482% mais casos do que no inverno passado. uhum, Ou seja, é o caos. Né? Nova York está chegando agora perto de 200% uhum, do ano passado, que está muito melhor, porque já teve 400 também. uhum. Né? E o melhor deles é Maryland, que está com 100%, ou seja, empatou com o ano passado agora. Tá, então o Isso que vai. isso significa, Doc, em termos de poder ou não dizer que é o fim da pandemia? A Não, uma Omicron coisa não pode. tem. Não tem nada a ver com a A outra. coisa não Tá, tem nada a ver com a outra. Esse é o curso da Ômicron. tá. A gente vai ter uma diminuição de casos, a gente vai ter uma primavera mais esperançosa, com casos Uhum, mais baixos, muito parecido com o que aconteceu no passado, e provavelmente um verão bastante mais livre do que, até mais livre do que o ano passado, que uhum, vamos ter um conhecimento melhor. O problema é que ninguém garante que não vai aparecer outra. uhum, Ninguém pode garantir isso. E é o seguinte, o que a Omicron ensinou de mais importante para o mundo foi as variantes que estão surgindo na linha da Omicron, que vamos lembrar, ela não é uma evolução da Delta, ela uhum, não é uma evolução do vírus original, ela é como, imagina uma árvore com vários galhos. Né? uhum. O tronco seria o O original. coronavírus original lá de Wuhan. Saíram um galho grosso que foi aí a alfa, gama, delta e whatever, né? Uhum, Seguiram um braço. E o outro galho, completamente diferente, é a Ômicron. Ela é uhum, diferente do coronavírus original. E qual é a principal diferença? Ela tem uma capacidade de reinfecção muito alta. uhum, O que a gente viu? Pessoas que se infectaram com o coronavírus só, o que já dá uma imunidade pequena, mas dá, é verdade, uhum, voltaram a se reinfectar. Então, uhum, o que já ficou claro, provavelmente o que vai dominar o mundo é a Omicron, e nem é essa, já é a nova, já temos uma uhum, Omicron que é BA2,
né? Dá quase que brincar que é a Ômicron 2.0, Uhum. que parece ser mais infectante ainda, porque já dominou a Dinamarca, está caminhando para dominar o Reino Unido em poucas semanas. Uhum. Vamos lembrar que nós estamos falando de Ômicron há 8 semanas só, Uhum. 9. E ela já dominou Uhum. o mundo inteiro. E essa Agora, BA2 já dominou um uhum. país em uma semana, ou 10 dias. Entendi. Agora, Doc, hoje eu ouvi um podcast que me chamou muita atenção, que foi o do The Daily. E eles fizeram uma pesquisa e compararam, inclusive, com várias outras pesquisas sobre o estado da pandemia nos Estados Unidos no sentido da percepção, né? Como é que as pessoas estão se sentindo em relação à Covid aqui. E chamou muito a minha atenção que o que ele disse é que não importa gênero, mulher ou homem, a raça, classe, faixa etária, o que importa é a política. E o que ele disse, a leitura dele é: enquanto a gente vê republicanos exagerando para o lado do não vou vacinar, não vou usar máscara, não estou nem aí para a pandemia, corro o risco que eu quiser, a gente vê democratas exagerando no outro lado, que a pessoa tomou o booster, está todo mundo imunizado, quase tratando como se vacinar não adiantasse nada também. Então, ele estava alertando para o problema dos dois lados. Por exemplo, falou que os democratas têm muito mais tendência a pedir para a escola voltar a ser online, mesmo que todos reconheçam o problema de saúde mental que isso causa para muitas crianças. Qual é a sua recomendação daqui para frente? Qual é a sua leitura? O que a gente deve fazer? Que tipos de cuidados continuam sendo essenciais? A gente está exagerando, a gente não está, republicanos ou democratas? Qual é a sua leitura disso, Doc? Minha leitura é a seguinte: o problema dos democratas é o fato de não querer assumir risco, Uhum. porque assumiram muitos riscos, né? Fizeram bobagem no meio do ano passado. Aquele ato do Biden foi um desastre, que aquilo ali estimulou a circulação logo depois. Então, tirar a máscara não é a solução. A solução é o meio do caminho. O meio do caminho é todo mundo de máscara, máscaras de boa qualidade. Agora, finalmente, o CDC assumiu que a máscara tem que ser uma PFF2, ou seja, N95, KN95. Essa aqui, né? Essa. Porque o segredo, Mila, primeiro que o tecido enfim, eu vou chamar de tecido, mas não é pano, né? Material, né? Esse material da máscara não deixe passar o vírus. Então tem que ser PFF2, que quer dizer que. E esse 95, para quem ainda não sabe, é porque filtra 95% das partículas do tamanho de um vírus. Por isso que é 95. E o maior segredo é o ajuste da máscara do rosto. Daí o fato de que máscara de pano não funciona por quê? Porque passa muita coisa por ali. É muito fácil. A capacidade de passar pelo pano do vírus é muito maior. A máscara cirúrgica, ela adapta mal. Ela deixa o ar vazar por cima, pelo lado. Então, o segredo qual é? Máscara de boa qualidade, bem ajustada no rosto. Incomoda? Incomoda. Mas é o que a gente sabe que tem que fazer. Agora, a questão das escolas é saber o quanto que você consegue administrar essa situação de, principalmente, circulação do ar dentro das escolas. Houve um movimento muito grande em alguns estados de verba, inclusive, para renovação de escolas, renovação de prédios. A gente sabe que tem locais, por exemplo, em Nova York é muito difícil você mudar o prédio de uma escola. Não tem espaço para você sair quebrando coisa e fazendo janela, não tem jeito, né? Em outros lugares você já pode trabalhar assim. Então o segredo é máscara bem ajustada, de boa qualidade e ambiente arejado. É isso que vai ser o nosso novo normal para esse ano. Tá certo. Doc, muito obrigada, viu? Desculpa te pedir, eu sei que você está aí entre um paciente e outro, tiro você do trabalho no meio do dia, mas assim, eu não me sinto à vontade para explicar isso, é tudo muito específico. Estou sempre às ordens. E eu, como sempre faço, gente, se vocês não seguem o Doc ainda, corram para lá, porque tem muita informação preciosa, e em momentos tão confusos como esse que a gente está vivendo, nada melhor do que a gente ter fontes de informação confiáveis. Eu não falo nada sem passar na página dele antes e ter certeza. Doc, muito obrigada, viu? Você é demais. Eu que agradeço o espaço. Beijo. Beijo enorme. Se cuidem. Até a próxima. Tchau.